que pediu a inclusão, que depois, ao final, aqui às 17 horas, nós vamos ter o lançamento dos livros, né? Às 18, show musical e abertura da exposição A Sala Escura da Tortura. Então é uma alegria receber a Eliette aqui. Eu dou boa tarde a todos. Meu nome é Eliette Ferreira, eu sou professora. Eu, antes de tudo, quero agradecer ao deputado Durval Ângelo por me convidar para comparecer aqui, aceitando a solicitação do Betinho. Muito obrigada a vocês. E queria começar a falar sobre a atualização dessa questão da Comissão da Verdade, né? Como atualizar? Isso, quando se fala em tortura, quando se fala em assassinatos, quando se fala em desaparecimento político, essas coisas dão a impressão de que foi há muito tempo, né? Acabou. Né? Não, isso acontece até hoje. A tortura, ela existe até hoje em todas as delegacias. O Brasil existe isso. Por que existe essa tortura até hoje? Por que o trabalhador não tem direito? Por que a polícia, quando chega na periferia, mata um monte de gente e diz, foi troca de tiros. Como troca de tiros? Eles chegam atirando e matam crianças, matam trabalhador, matam dona de casa. Por quê? Impunidade. Né? A história do Brasil é a história do massacre do pobre. Começou com os escravos, com os índios, quer dizer, primeiro com os índios, com os escravos, e depois a ditadura, ela só aprofundou essa questão da tortura. Ela focou a tortura nos opositores do regime. E até hoje acontece isso porque estão impunes, né? Quer dizer, os torturadores nunca foram responsabilizados. Eles continuam, estão morrendo de doença, estão morrendo na cama, como a Vitória falou. Isso é um escândalo, quer dizer, o mínimo que a gente esperaria dessa comissão fosse o conhecimento. O povo brasileiro precisa saber quem torturou, quem estuprou as mulheres. Todas as mulheres que foram presas, elas foram estupradas. Hoje mesmo tem uma questão de uma mocinha no Pará, que foi lá, há pouco tempo, aliás, foi presa, foi estuprada por dezenas de prisioneiros. E é assim, quer dizer, isso aí, o povo brasileiro começa a ver isso. É natural, né? Ninguém fala nada, a imprensa não fala nada. E é muito estranho isso, que a gente tem que exigir o conhecimento das pessoas. Quem torturou? Nós, que fomos opositores do regime, todo mundo conhece. Nós estamos nos livros, na televisão, nós estamos falando sobre isso há anos. E os caras que torturaram, cadê eles? O vizinho sabe que o vizinho que mora do lado do torturador? A filha do torturador sabe que o pai dela é torturador? Não sabe. Quer dizer, essa gente tem que ser, no mínimo, execrada publicamente. Sabe? Como é que pode? Quer dizer, o cara está lá, vive até hoje, bem. Aquele sujeito, eu digo aquele sujeito, aquele meliante, né? Que estava, por exemplo, carregando a bomba lá do Rio Centro, um morreu. O outro, não, está lá, continua um militar, que continua tendo aulas. É professor. Aquela pessoa, aquela figura, né? Ela está lá, impune. Ele estava lá para explodir uma bomba que ia matar milhares de brasileiros que estavam no 1º de maio comemorando. Ele está lá, impune. Assim como todos os torturadores, assassinos, estupradores estão impunes. A gente não pode aceitar isso. Não podemos mais aceitar esse tipo de impunidade. Porque continuam até hoje fazendo isso com os pobres. Não foram nunca castigados. Isso é realmente... não sei nem que tipo de adjetivo. É uma indignidade tão grande, né? Os jovens não conhecem a história do Brasil. Fica essa lacuna. Não se sabe, os arquivos estão sumidos. Desapareceram. Como desapareceram? Os arquivos estão aí. Esses militares levaram para casa os arquivos. Como se fossem deles. São documentos públicos. Documentos nossos, meu, de vocês.
dos jovens brasileiros que estão na escola. Esses documentos têm que ser conhecidos, esclarecidos. Esses torturadores, estupradores, assassinos têm que ser conhecidos e execrados publicamente. Claro que tem que ser punidos também, mas antes de tudo, acho que tem que ser execrados. Quer dizer, aquela família que está ali, o vizinho, esse cara aqui foi torturador. Aquele professor que está ali na escola foi torturador. Aquele médico, ele assistia ao preso político sendo torturado e ele dizia, não, para um pouquinho, senão ele vai morrer. Não, continua. Quer dizer, que médico é esse? Essa gente tem que ser punida. A história do Brasil tem que ser uma história que forme cidadãos. A cidadania brasileira só vai ser plena quando a gente conhecer a nossa história completa. É como aquela pessoa que tem amnésias, não sabe do seu passado, portanto não vai saber do seu futuro. Não sabe o passado, tem lacunas. É muito esquisito isso. A gente tem que lutar para que tenhamos cidadania plena, para que os jovens conheçam a verdadeira história do Brasil. Eu tenho que olhar aqui as minhas anotações, né? O terrorismo de Estado, quer dizer, o que essa gente fez foi terrorismo de Estado. E os crimes que eles cometeram, como já se falou aqui, foram crimes imprescritíveis. A gente não pode aceitar, eu vou parar por aqui, já falei bastante, mas a gente não pode, o povo brasileiro não pode aceitar a impunidade, não pode aceitar essa farsa. Essa comissão da verdade tem que ser a comissão da justiça também. Senão vai virar uma grande farsa, uma grande brincadeira. Porque o que se faz, o que eles querem que se faça, já está se fazendo há muito tempo, não tem nada diferente. É só para dar uma resposta ao Muito estranho isso. O povo brasileiro não pode aceitar isso. Muito obrigada.